Eu tenho uma palavra que vai liberar o destino de alguém aqui nessa manhã. Cadê você? Uma palavra pode liberar o destino de uma família. Uma família pode liberar o destino de uma nação. Uma nação pode liberar o destino de uma geração inteira. E geração atrás de geração contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Sabe, a Bíblia fala a respeito de heróis da fé que mudaram a história, mas tudo começou com um passo de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está feliz ainda? Diga amém. Antes da gente começar, eu queria convocar aqui pelo menos uns 400 incendiários. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Vamos, tem alguém apaixonado por Jesus nessa manhã? Aleluia. Você que já é filho da casa, você sabe, quando Deus tocar você, reage a isso. Quando algo se mover no teu espírito, no teu interior, reage a isso. Quando algo fizer sentido para você, reage a isso. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, você pode correr, mas em nome de Jesus, faça alguma coisa enquanto Deus está mudando a sua história. Você está comigo? Diga amém. A palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é posicionamentos. Jesus, vai dar certo. Posicionamentos que liberam destinos. Fala comigo, posicionamentos liberam destinos. Uma das maiores mentiras que contaram pra gente é a ideia de que uma fé passiva gera algum tipo de resultado. Uma fé passiva é uma fé medrosa, uma fé passiva é uma fé preguiçosa. Uma fé passiva é uma fé que entendeu que a ideia de aguardar em Deus significa não fazer nada até que Deus faça. Quando na verdade a ideia bíblica de esperar em Deus significa fazer a parte que Deus me pediu e confiou, e ter a convicção que a parte dele, Ele já fez. Alguém comigo aqui, diga amém. 40 anos de idade, mora com os pais, não sabe o chamado, não se envolve, não participa. O que você está fazendo? Eu estou esperando em Deus. Não, você não está esperando em Deus, você está desperdiçando algo que vai ser cobrado. A Bíblia fala sobre uma parábola de talentos, e a Bíblia fala que talentos foram distribuídos, confiados, mas no tempo certo foram medidos e prestamos conta daquilo que fizemos com o que recebemos. Existe uma diferença muito grande, igreja, entre aquilo que Deus te deu e o que você faz com aquilo que Ele te deu. Tem pessoas que receberam menos de Deus fazendo mais do que pessoas que receberam muito de Deus e não estão fazendo nada. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero chacoalhar você, despertar você, ativar você, para que você saia daqui nessa manhã sonhando os sonhos de Deus. Nada menos do que os sonhos de Deus, nada menor do que a vontade de Deus. Vamos, alguém aqui? Nada abaixo do que as promessas de Deus. Não, você não vai se encantar com os presentes de Deus. Os presentes de Deus são presentes, mas não são mais importantes do que a presença dEle. Não, você não vai descansar e ficar confortável demais nos palácios. É nesse lugar que muitos reis perderam as suas guerras. As distrações matam mais do que muitos gigantes. Sansão não foi vencido por um gigante, Sansão foi vencido por uma distração. Davi pecou no seu palácio, não porque ele perdeu uma batalha fora, mas porque ele perdeu uma batalha dentro. A Bíblia diz que era primavera, período em que os reis iam para a guerra, e Davi preferiu permanecer no palácio. As distrações roubaram de muitos líderes na nação algo poderoso que Deus havia confiado para eles. Líderes que estabeleceram ministérios prósperos, mas se perderam com recursos. Líderes que estabeleceram um ministério próspero, tocaram milhares, curaram milhões, mas se perderam por conta de um acesso, 10 minutos, que envergonharam toda a sua história. Homens grandes na nação que mancharam a história da família por conta de adultério. Mas assim como nenhum milagre acontece da noite para o dia, as brechas que a gente abre também não acontecem da noite para o dia. Nenhum cara extraordinário que a gente conheceu, que caiu com a secretária, caiu da noite para o dia. Não, são mensagens, acessos, pensamentos, liberdades. Nenhum grande líder que perdeu a isenção em relação a recursos, perdeu da noite para o dia, não. Vai perdendo a pureza, negligenciando princípios, o coração vai se cauterizando. Então eu vim aqui nessa manhã te lembrar que assim como posicionamentos que nos levam para caminhos de morte, são escolhas que a gente faz,
posicionamentos que nos levam para caminhos de vida também. E é esse bom caminho, e é essa boa parte que você e a sua casa vão escolher e vão viver em nome de Jesus. Se alguém está comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Sabe, a ativação, o transbordo, a prosperidade, a aceleração são respostas dos céus a um posicionamento na terra. Homens clamam, os céus respondem ao nosso clamor. Homens semeiam, os céus multiplicam o que foi semeado. Homens batem, os céus fazem com que portas se abram. Homens procuram, os céus fazem com que a gente encontre aquilo que procura. Você pode perceber que todo milagre que a gente vê na Bíblia fala a respeito de uma reação dos céus a um posicionamento da terra. A mulher do fluxo de sangue, aquele cego que clamava enquanto a multidão tentava calá-lo, aquele paralítico que foi içado do telhado, cada um deles precisou fazer escolhas, e cada uma das suas escolhas liberaram seu destino. Pedro foi chamado por Jesus assim que ele viveu o seu maior milagre financeiro. Aquele jovem rico foi chamado por Jesus, mas não seguiu Jesus porque tinha riquezas demais. Adão, ele peca no meio do paraíso. Jesus resiste à tentação no meio de um deserto. Em toda a história bíblica a gente vê que não tem a ver com o que você tem, com o que você é, onde você está. Tem a ver com as escolhas que você faz. Saul era rei e as decisões dele tiraram dele o reinado. Davi era pastor e o coração dele fez ele reinar. José foi feito escravo, mas a resiliência e a confiança dele nas promessas de Deus tornou ele governador. O governador, porque não caminhava e ouvia os céus, precisou trazer um escravo para aconselhar. Sabe, não importa a posição que você ocupa ou o cargo que você tem, tudo isso é indiferente, irrelevante. Agora, a posição que você ocupa em Deus é o que vai definir o teu destino e toda a tua história. Alguém está comigo aqui? Alguém comigo aqui de verdade? Sabe o que eu amo na igreja? A igreja é o único organismo social em que faixa etária, poder aquisitivo e o quão culto você é não interferem em nada na posição que você ocupa dentro de um ministério. Para uma igreja saudável, é possível que um CEO de uma grande companhia se converta aqui hoje, como tem se convertido em todos os cultos. Em algum momento ele queira participar do projeto de Deus e ele se entender o corpo de Cristo e ele vai ser ativado no chamado. E vamos imaginar que ele queira servir na intercessão. É possível que um coordenador da intercessão trabalhe na portaria do prédio em que esse homem dirige uma empresa. Mas quando ele entra no ministério, ele precisa reconhecer que a posição que essa pessoa ocupa é mais alta do que a posição que ele ocupa. O único organismo social que não leva em consideração diploma ou um histórico natural, que não leva em consideração justiça própria ou uma performance pessoal, é o reino de Deus. No reino de Deus é possível você dormir como escravo e acordar como governador. No reino de Deus é possível você dormir como perseguidor e acordar como libertador. Alguém está comigo aqui? Diga amém. No reino de Deus é possível você dormir como Saulo, acordar como Paulo. É possível você dormir como Pedro pescador, acordar como apóstolo de uma igreja primitiva. No reino de Deus é possível você dormir como José, escravo, e na noite seguinte dormir como José, governador de uma nação. Irmão, não importa de onde você veio, não importa a criação que você teve, não importa a geografia que você ocupa, quando Deus quer posicionar alguém, não há quem possa impedi-lo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Como se for para ele, você pode fazer barulho. Agora, o que diferencia homens naturais que se tornam extraordinários e homens extraordinários que escrevem uma história ordinária? É o seu posicionamento, é o seu nível de obediência, é o seu nível de resiliência, é o seu nível de honra. Ontem a gente fez o último Experience. Puder abaixar só um pouquinho o teclado. Ontem a gente fez o nosso último Experience em Curitiba. Percorremos 6 estados em 6 dias, em algumas cidades 2 sessões, café à tarde com todos os pastores,
todos os dias. Reunião depois dos cultos, todas as noites. Fizemos o Experience, mais de 10 mil pessoas no auditório, 130 mil pessoas online. No dia seguinte embarcamos de novo. Ontem, na última sessão do último culto, do último estado, da última cidade, eu estava exausto. E aí eu falei com o pastor André, eu falei: pastorzão, deixa eu só celebrar esse último culto. Eu não quero pregar, eu estou exausto. Eu vou ser sincero, eu nem queria estar aqui, eu queria estar com meus filhos, eu estou morrendo de saudade deles. E aí ele falou: Fernandes, eu preciso que você pregue. Pastorzão, eu amo te ouvir pregar, a igreja ama te ouvir pregar, eu estou aqui só para te honrar, me poupa dessa. Ele falou: cara, é importante para mim que você pregue. E aí eu subi e preguei, e foi a maior liberação que eu consegui dar em todos os dias de Experience. Por que isso aconteceu? Tem um princípio, o princípio de posicionamento em obediência. Quando você obedece mesmo sem concordar, quando você obedece mesmo sem querer, você acessa um lugar de favor no reino dos céus. Jesus cumpriu esse princípio. Jesus está diante da morte, ele está a alguns momentos de se entregar na cruz. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E o Pai fala: eu quero. Ele enfrenta a morte, morte de cruz. Jesus, ele enfrenta o que os médicos dizem que é o estágio máximo de estresse que o corpo humano suporta antes do seu sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, mas ainda assim obedece ao Pai. Em todos os momentos na Bíblia a gente vê Jesus chamando o Pai de Pai. Dizem que ele é bom e ele fala: não, bom é o Pai que está nos céus. Perguntam como que ele faz as coisas que ele faz, ele diz: eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. O único momento da história bíblica, antes da crucificação, em que vemos Jesus chamando o Pai de Deus, é quando ele está na condição de pecado, crucificado sobre um madeiro. Pela primeira vez, Jesus não chama o Pai de Pai, ele chama o Pai de Deus. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o único Filho de Deus enfrentou a separação para cumprir algo que o Pai pediu. E a gente acha que vai viver a plenitude da vontade de Deus sem fazer o que Deus está nos pedindo. Se nem Jesus foi poupado, irmão, de caminhar em obediência, não acredite que a gente pode fazer o que quer e vai viver o que Deus disse que a gente viveria. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida é você. Porque quando Deus profetizou algo, prometeu algo, comunicou algo, existe uma dinâmica criativa nos céus. Tudo que sai da boca de Deus se torna automaticamente uma realidade nos céus. Então, quando Deus falou a respeito de um filho, esse filho já é real. Quando Deus falou a respeito de uma nação, essa nação já foi te confiada. Quando Deus falou a respeito de um ministério, esse ministério no céu já existem. Mas pode ser que para você ele nunca se torne palpável. Por quê? Porque se você não se posiciona na terra, você não consegue tomar posse das realidades dos céus. Bill Johnson diz que a fé significa nos apossarmos das realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque o reino inferior não subexiste. Então é possível, quero fazer uma analogia aqui, que exista um André na terra e exista um André no céu. O André no céu é o André de Deus, é o André que Deus sonhou, gerou, profetizou, é o André que carrega promessas. Mas o André da terra pode se tornar um espelho do André dos céus, ou não. Sansão não morreu se tornando quem Deus chamou ele para ser, mas não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha de Sansão. Davi não precisava ter a mancha no seu ministério dentro da sua família como teve, mas foi uma escolha de Davi, não foi uma escolha de Deus. Todos os heróis da fé fizeram boas escolhas e escolhas ruins, mas eles estão na galeria dos heróis da fé porque fizeram mais escolhas boas do que ruins. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A gente vai errar no meio da nossa jornada. A gente vai forçar portas que a gente achou que a gente estava rompendo elas. A gente vai entrar em ambientes que a gente achou que foi Deus que proveu, mas na verdade era a gente que queria. A gente vai fazer projetos que a gente achou que era uma ideia de Deus, mas na verdade eram ideias nossas. E está tudo bem. Agora, o que você não pode perder é o temor de, quando entender que não é de Deus, voltar para o lugar que Deus pediu para estar. Talvez você está aqui nessa manhã
e você abriu concessões na tua empresa, você abriu brechas na tua casa, você negligenciou o teu chamado, você deixou para o passado ou escondeu sementes. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã e está usando alguém exausto para te falar a respeito de posicionamento e obediência, para que você nunca tenha desculpa para dizer: eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não consigo. Não, o Deus que fez os céus e a terra se entregou nu numa cruz, e ele foi rasgado e não havia mais sangue, vertia a água dele e as suas vestes foram lançadas entre aqueles que os castigavam, e ele não deu uma palavra, e ele foi até a morte como uma ovelha no matadouro. Ele se entregou. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você enfrentar os processos que Deus te chamou para enfrentar, você vai viver a redenção que Deus te chamou para viver, porque a palavra de Deus diz que ele se entregou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Alguém comigo aqui? Ainda bem que eu vi Jesus. Sabe, existem muitas simbologias ou tipificações de Cristo na antiga aliança, apontamentos de Cristo na antiga aliança. A gente vê isso, por exemplo, naquela serpente de bronze levantada no meio do deserto. Deixa eu abrir um parênteses e te contextualizar bem rápido. A Bíblia diz que uma serpente começa a matar o povo no meio do deserto. Então Deus pede para que eles façam uma serpente de bronze e coloquem num lugar bem alto. Então todas as vezes que alguém era picado, você olhava para aquela serpente, você era curado. Mas qual que é o simbolismo disso? A serpente de bronze já apresentava o Cordeiro de Deus na antiga aliança, porque biblicamente o bronze simboliza o juízo. Então, quando você olhava para a serpente e o seu veneno era curado, simbolicamente o que Deus está dizendo é que nós fomos libertos, salvos, porque alguém tomou sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos libertos. A serpente de bronze no deserto apontava para Jesus. O pedido que foi feito a Abraão apontava para Jesus. Abraão entrega o seu único filho como sacrifício, ele provê um cordeiro para que seja entregue e morto, já apontava para Jesus. A gente vê Jesus implícito em vários momentos, a gente vê Jesus apontado em vários momentos, a gente vê Jesus simbolicamente em vários momentos. Mas sabe o que eu acho interessante? Você está comigo? Diga amém. Quando Abraão está prestes a entregar o seu filho, o pai fala: não, basta, até aqui, você não precisa, eu já conheço o seu coração. Mas você concorda que Deus poderia ter feito a mesma coisa com Jesus na cruz do Calvário? Jesus está na cruz e ele fala: não, filho, até aqui, pode descer, eu já conheço o seu coração. Mas por que Deus não fez isso? Porque a cruz não era para testar o coração de Jesus. Jesus precisava morrer naquele madeiro, por um princípio. Jesus, guarda isso aqui, irmão, só poderia ressuscitar se ele tivesse morrido. Logo, o novo de Deus na sua história só pode acontecer quando o velho morrer também. O novo não é uma reforma de Deus sobre algo velho que permanece de pé, não. O novo de Deus significa algo novo sendo gerado no meio das ruínas do seu passado. O que existia não existe mais, o que você fazia não faz mais, o que você falava não fala mais, o que você pensava não pensa mais, o que você gostava não gosta mais, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Em Abraão ele fala: não precisa, eu só quero testar o seu coração. Mas em Jesus ele fala: você tem que morrer, porque só pode ressuscitar o que morreu um dia. Irmão, guarda isso aqui: Deus não usa nada que já foi usado. Como assim, pastor? Me explica a história de Saulo então. Me explica a história de vários homens, me explica a sua história. Não, irmão, Deus não usa nada que já foi usado, é por isso que ele quebra e faz algo novo. Deus não usa o Saulo velho, não. Deus usa o Paulo novo. Deus não usa o André como ele estava, não. Deus matou o André e fez o André novo. Deus não vai usar a sua casa melhorando a conduta moral, não. Deus quer fazer uma nova casa, uma nova família, novos sonhos, novas vestes, novos passos de fé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus?
Aleluia! Aleluia! Em que momento entendemos que evangelho é uma moderação de usos, costumes e condutas? Em que momento reduzimos a verdade do novo nascimento e o poder de uma aliança feita com o sangue do próprio Deus a um clube social que xinga menos ou não xinga, bebe menos ou não bebe? O evangelho não é só sobre você ser alguém comedido ou conservador. O evangelho fala a respeito de um escravo que se tornou filho. Fala a respeito de alguém que era cativo e agora é um libertador. Fala a respeito de alguém que viveu um milagre e agora é um canal de milagres. Fala a respeito de alguém que foi curado e agora por onde passa a cura. Fala a respeito de alguém que foi chamado e aceitou o chamado e agora por onde passa algo acontece, irmão. O evangelho é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos ele é o poder de Deus. Agora, quando eu não entendo isso, eu não consigo me posicionar à altura do que o evangelho é e do chamado que Deus me fez. Não, eu estou posicionado, pastor. Todo domingo eu estou lá. Sempre que dá o dizimo. De vez em quando eu até sirvo. Deus não te chamou para ser um crente, irmão. Jesus não se entregou para você se tornar evangélico. O unigênito de Deus não morreu para você fazer parte de um clube. Não, você foi chamado para ser um libertador. Você foi ungido por Deus. Você foi separado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi sonhado por Deus. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também da parte dele o ministério da reconciliação. Você é um reconciliador. Você é um agente de paz. Você é um agente de justiça. Por onde você passa, coisas acontecem, ou pelo menos deveriam acontecer. Quando algo sai da sua boca, é revestido de graça e sabedoria. Você tem a palavra certa na hora certa. Você não é pessimista, porque não dá para ser pessimista enxergando o que os céus dizem a respeito do nosso futuro. Não, você vê o que ninguém vê, você crê no que ninguém crê, você vive o que ninguém vive. Essa é a dinâmica da fé. A fé nada mais é do que ver o invisível, crer no inacreditável e se mover pelo impossível. O mundo natural diz: não dá, não vai acontecer, não tem como. Os homens espirituais dizem: já aconteceu. Aleluia. Aleluia. Agora a nossa medida está tão baixa que pregar cansado parece martírio, que crer no impossível parece que você é um visionário, que não desanimar quando está doente ou no leito parece que você é crente demais. Quando eu estava doente, as pessoas surpreendiam porque eu não me abatia, eu não me entreguei. Mas eu falei para eles: eu prego por anos a respeito de um Deus de milagres. Eu falo para as pessoas não se abaterem no dia mal. Agora a minha mensagem tomou vida. O meu sermão virou gente. Como que as ovelhas que eu falo por anos que não podem se abater no dia mal vão me encontrar batido no dia mal? Eu preciso caminhar à altura daquilo que eu prego. Aí alguns falam: Fernandes, você é um visionário, você está enxergando algo grande. Não. Isso não é ser um visionário, isso é ser coerente. O Deus que fez tudo que não existia em 6 dias, o Deus que fez do barro o homem e do osso a mulher, o Deus que resetou a terra e fez uma arca se tornar um lugar de novos começos, o Deus que mudou a história através do sacrifício do único filho e chamou ele da morte ao 3º dia. Esse mesmo Deus me chamou para ver o que ele está vendo, crer naquilo que ele está falando. Então não tem espaço, irmão, para caminhar abaixo daquilo que ele já me mostrou. O que a gente precisa gastar tempo é vendo o que Deus está vendo. E depois que você enxergar isso, você precisa caminhar à altura daquilo que ele te mostrou. No mundo dos negócios eles chamam de big picture. Você tem que ter uma big picture, ou você tem que ter um big idea. Você tem que ter uma ideia principal. Você tem que ter algo que ancora tudo que vai ser construído no entorno. Mas no reino de Deus isso é promessa, palavra. Deus te prometeu algo, Deus te mostrou algo, Deus te falou algo. E enquanto ele te falava, isso já se tornava realidade. A questão não é se aquilo que Deus falou é real ou não. A questão é se você vai acessar o lugar onde ele guardou isso. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Você está comigo? Quando Deus promete algo a alguém, instantaneamente o que foi prometido já é real. Mas ele está guardado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa acessar. Quantos traficantes carregam nomes de profetas? Quantos deles você crê que vão ter o mesmo destino que os profetas? Agora, o que mudou o destino deles? São as escolhas, não as promessas. Cada um deles tinham promessas tão gloriosas como você tem. Porque Deus não faz nada sem propósito. Não há uma criação que tenha sido gerada por Deus na história da criação que Deus não tenha feito com intento, com destino, com propósito, com uma promessa. Então, é possível morrer sem as promessas se cumprirem? É óbvio que é. A gente canta ou cantava essa canção que ela carrega algo que não é verdade. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não, tem muita gente morrendo enquanto muitas promessas não se cumpriram. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Tanto quanto quem não sabe as promessas que tem. Então o que eu preciso saber? Se eu sei as promessas que eu carrego, eu preciso viver por elas. Eu preciso ser consumido por elas. Eu lembro que uma vez a gente estava no meio de um mutirão lá em Miami. Eu estava exausto e eu estava envolvido e a gente estava sonhando. E aí um jovem falou para mim: pastor, é apaixonante ver como você se doa pela igreja. Eu falei para ele: cara, um dia eu disse para Jesus que eu morreria pela obra. Eu preciso viver por ela. Você em algum momento já disse: eu morreria pelos meus filhos. Você morreria por eles? Então viva por eles. Eu morreria por Jesus. Você morreria por Jesus? Então viva por Jesus. Porque não é coerente a gente falar: eu não negaria a minha fé e morreria por ele, mas na nossa semana a gente não vive por ele, não tem tempo com ele, não se dedica aos sonhos dele, não conhece os planos dele, não se move pela agenda dele. Irmão, ele não pode ser adicionado na sua agenda, ele precisa se tornar a sua agenda. Deixa eu abrir um espaço aqui para ele no domingo. Uau, esse domingo eu consegui vir. Não, ele é tudo em todos, ele é o princípio e o fim, nele tudo subsiste. Ele recebeu de Deus a plenitude, o nome dele está acima de todo nome que se possa mencionar, não só no tempo presente como no vindouro também. Ele está acima de todo principado e potestade, ele está acima de todo poder e autoridade. Ele não existe, ele é. Antes que tudo fosse, ele já era. Ele estava com o Pai no princípio, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele te viu quando ninguém via, ele te fez quando nada existia, ele te nomeou antes dos seus pais existirem ou te nomearem. Ele já era. Alguém comigo aqui, levanta suas mãos e diga: eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga: eu e minha casa estamos debaixo da vontade de Deus. Diga: eu sou quem ele diz que eu sou. Eu tenho o que ele diz que eu tenho. Diga: eu posso o que ele diz que eu posso, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui pode fazer barulho nessa manhã? Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Jesus, Espanha, Austrália, Angola, Suíça, Paraguai, França. Somos mais de 15 mil famílias conectadas agora pela manhã. Você pode celebrar. Deus não usa homens medrosos, nem preguiçosos, nem passivos. Deus não usa homens que são bons em desculpas ou vitimistas. Mas Deus também não precisa que você seja bom naturalmente para aquilo que Ele vai fazer, porque não é sobre você, é só sobre o seu posicionamento. Ele usa um homem que não é bom de fala para falar com o faraó. Ele dá para ele um cajado e um pedaço de madeira abre o mar. É porque nunca foi sobre o pedaço de madeira ou sobre a qualidade da fala que ele tinha, sempre foi sobre um posicionamento que ele teve. Deus disse vai, e ele foi. Deus disse fala, ele falou. Deus disse confia, ele confiou. Deus disse toca, ele tocou. E tudo aconteceu a partir dos posicionamentos que Moisés teve. Nunca foi sobre a capacidade produtiva de Noé, ou sobre a tecnologia de engenharia daquela arca. Sempre foi sobre o posicionamento de Noé. Enquanto ele construía algo que Deus pediu para construir, todos ao seu redor zombavam da sua construção. Noé parecia estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem.
Nunca foi sobre a eloquência de Pedro ou sobre a sua teologia. Ele era um pescador rude, não era culto, não era douto, mas ele acaba de viver o maior milagre financeiro e abre mão da sua maior pescaria para seguir a um Deus de milagres. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Muitos de nós fomos chamados assim como Pedro foi, mas preferimos ficar com a última pesca maravilhosa do que seguir Jesus, aquele que faz milagres. Quantos aqui pediram coisas para Deus enquanto receberam, deixaram Deus seguindo, mas preferiram permanecer no lugar do último grande milagre? Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Eu sou pastor há alguns anos, mais de 10 anos pastoreando pessoas, e eu já vi muitas vezes pessoas pedindo coisas para Deus que quando Deus deu, essas coisas se tornaram a desculpa pelas quais essas pessoas não tinham mais tempo para Deus. Pastor, meu sonho é ter uma empresa para eu poder me dedicar mais à obra. 3 anos depois, irmão, cadê você, pastor? A empresa, você sabe como é que é, tá uma loucura. É reunião, é trabalho, é cansaço. Pastor, meu sonho é casar, e quando eu casar a gente vai se dedicar à obra. Casou, você não vê mais. Não deixe que os presentes que Deus te deu para testar o seu coração se tornem um motivo pelo qual Deus não te dá novas ondas de favor e graça. Quando Pedro recebe uma pesca maravilhosa, ele recebeu mais do que um milagre pontual. O coração dele foi testado, porque se ele abre mão de uma rede cheia para me seguir, eu posso confiar para ele uma geração. Ele não vai se perder. Por que Jesus não chama Pedro enquanto as redes estão vazias? Por que Jesus, quando viu Pedro frustrado, não chamou ele para segui-lo? Porque se o Pedro frustrado segue Jesus, o peso do posicionamento de Pedro era diferente. Mas quando Pedro abastado, que acabou de viver um milagre, as redes estão cheias, segue Jesus, o peso da renúncia dele é diferente. Quantas coisas a gente já deixou de viver em Deus porque preferiu o conhecido ordinário do que teve coragem de se lançar no extraordinário desconhecido de Deus? Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Estamos em Alphaville. Para alguns a terra do networking, para outros a terra da oportunidade, para nós a terra do avivamento. Vamos quebrar cada um dos altares que foram estabelecidos aqui. Não, nós amamos a Deus mais do que o dinheiro. Alguém aqui? Amamos a Deus mais do que oportunidades. Amamos a Deus mais do que acessos naturais. Amamos a Deus mais do que estratégias humanas. E porque amamos a Ele mais do que todas essas coisas, Deus vai nos dar acessos, recursos, estratégias, avanço, multiplicação. Porque a palavra de Deus nos dá um conselho: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não busque como primícia o que os céus chamam de acréscimo. Busque o meu reino e essas coisas serão acrescentadas. Então Deus está dizendo: isso é primícia, isso é acréscimo. Mas quando a gente está perdido, a gente busca em primeiro lugar a estabilidade e a realização dos sonhos, a nossa agenda pessoal, as nossas vontades, e em algum momento acrescentamos ao reino. Irmão, não trate, fala para quem está do seu lado, não trate como acréscimo o que os céus chamam de primícia. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos, diz a palavra. Alguém comigo aqui ainda? Alguém feliz com Jesus ainda? Eu vou ler rapidinho algumas passagens bíblicas que falam a respeito de condicionais que Deus estabelece. Pastores, me ajudem, vamos junto. Não parem de interceder, Deus está fazendo algo poderoso aqui nessa manhã, eu não tenho dúvidas disso. A medida de toda a resistência é proporcional à medida daquilo que Deus está fazendo. Quando Davi é um pastor, animais levantam para tentar pará-lo. Quando ele se torna rei, o inferno comissiona reis para tentar pará-lo. Quando você é alguém que tem voz para um bairro, resistências no bairro vão tentar te parar. Quando você se torna uma voz da nação, vozes na nação vão tentar te parar. Irmão, a cada nova medida de honra e de autoridade e de unção, você vai enfrentar uma nova medida de resistência e de levantes e de tribulações. Então, se nessa manhã o nosso desafio, e do seu pastor em especial, é o cansaço, eu creio que existe uma onda de renovo e de liberar de Deus sobre nós como igreja. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, a despeito de todo levante, de toda resistência, de todo desafio, a despeito de toda tribulação ou tempestade,
autoridade ou gigante, a despeito de toda palavra contrária ou arma forjada contra nós, a despeito de tudo que é natural, de tudo que é feito por homens, a despeito de tudo que é temporário, passageiro, estamos debaixo de uma palavra de Deus, e a palavra de Deus nos garante que todas essas coisas podem passar, mas as palavras dele sobre nós, elas não passarão. Alguém quer isso aqui em nome de Jesus? Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Aleluia. Sabe, existem promessas condicionais. Existem promessas que Deus espera de nós algo, e se cumprimos o que Ele pediu, Ele libera sobre nós o que Ele prometeu. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo. Isso é um termo condicional. O problema é que às vezes a gente lê 2 Crônicas 7:14, a gente quer viver o final desse texto, mas não cumprimos o princípio do início deles. Olha para mim, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí vem a resposta: dos céus ouvirei. Levante suas mãos em nome de Jesus. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quando nos frustramos, quando questionamos por que Deus não está ouvindo dos céus e não está perdoando e curando a nossa terra, mudando a nossa história, ou sarando a nossa casa, mas não dá para questionar a Deus pela resposta que não veio, se os céus ainda não ouviram o nosso clamor. Quando você faz a primeira parte, Deus faz a parte dele. Quando você vive o processo, Deus cumpre a promessa. Quando você vive o princípio, Deus cumpre aquilo que te prometeu. A palavra de Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar, se arrepender e clamar, aí vem a resposta: dos céus eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Lucas 24:49 diz: e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Lagoinha Alphaville, olha para mim em nome de Jesus. Se você permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser, que vai ser concedido. Porque o que você quer pedir se tornou a mesma coisa que Deus já queria te dar. O seu coração está alinhado com o coração dele, a tua agenda está alinhada com a agenda dele, a tua vontade está alinhada com a vontade dele. Eu lembro que no início da minha jornada de fé, eu li João 15 e eu surtei. Eu falei: irmão, eu posso pedir o que eu quiser e Deus pode me dar? Aí meu discipulador Zé, na época, falou: pode, se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você. Eu falei: mas eu posso pedir o que eu quiser? Pode, se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você. Eu falei: mas o que muda? Ele falou: muda que quando você está nele, as palavras dele estão em você, o que você quer pedir já é o que ele queria te dar. Você se tornou um, não tem espaço, não tem divisão. Vamos, alguém aqui? Você vai pedir: pai, eu quero uma família. Ele fala: bom pedido, eu vou te dar uma família. Eu já queria te dar, filho. Pai, eu quero uma nação. Uau, muito bom. Eu já queria te confiar, porque você agora me pede aquilo que eu já desenhei a teu respeito. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Vamos, levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos numa igreja alinhada com a tua agenda. Nós cremos em famílias que caminham debaixo da tua vontade. Nós cremos em homens que governam na terra porque ouvem os céus. Nós cremos numa igreja ousada, uma igreja pioneira, vanguardista. Nós cremos em homens aqui que fazem história, abrem caminhos, mas nós sabemos e reconhecemos que só faz história com o Senhor quem tem tempo com os céus. Nós entendemos, Jesus, que o lugar mais poderoso que a gente pode estar é na tua presença. Tua presença vale mais do que o ouro. Tua presença vale mais do que a prata. Tua presença vale mais do que status. Tua presença vale mais do que contatos. Tua presença vale mais do que acessos. Tua presença vale mais do que network.
Tua presença vale mais do que estratégias humanas. Tua presença vale mais do que um saldo bancário. Porque nós conhecemos, Paizinho, ao longo da história bíblica, homens que tinham um saldo zerado, mas não saíram da tua presença e da noite para o dia se tornaram reis e prosperaram. Jesus, nós conhecemos através da história bíblica homens que eram escravos, cativos, mas porque não abriram mão da tua presença, governaram nações. Pai, eu declaro sobre homens e mulheres aqui posicionados, que não importa o saldo que eles têm, a geografia que eles ocupam, a família que eles vieram, que tipo de criação eles tiveram, não importa, Jesus, como foi o último ano, não importa como foram os últimos 10 anos, se a gente se posicionar a partir de hoje, se nós cremos e não duvidarmos, se nós clamarmos e nós buscarmos, se nós confiarmos no Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai trocar nomes de pessoas aqui nessa manhã, o Senhor vai trocar vestes de homens e mulheres nessa manhã, o Senhor vai liberar destinos proféticos de famílias inteiras nessa manhã. O Senhor vai levantar avivalistas, libertadores, patrocinadores do teu reino nessa manhã. O Senhor vai levantar homens fortes, homens que lideram centúrias, homens que lideram 100, homens que lideram 1000, homens que lideram 10.000. Pai, nós cremos, o Senhor pode, com uma palavra tua, liberar destinos nessa manhã. Homens que tocarão nações, homens que tocarão estados, homens que tocarão cidades. A tua palavra diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, eu te peço, nos confia a nação, nos dá acesso em mesas altas, em lugares específicos. Jesus, nos dá voz de conselho para aconselhar homens que tomam decisões, que mudam destinos. Jesus, nos dá a palavra certa na hora certa, nos dá sabedoria que excede a nossa idade, nos dá autoridade que excede o nosso tamanho, nos dá alcance que excede aquilo que poderia ser justificado. Alguns vão dizer: não faz sentido falar como fala tendo a idade que tem, não faz sentido estar onde está tendo a história que teve, não faz sentido ter os recursos que tem vindo de onde veio. Mas em todos esses momentos nós diremos: o Deus de milagres mudou a nossa história. Vejam, Ele está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Quantos creem, Lagoinha, que Deus está fazendo uma coisa nova? Será que você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Como será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Vamos, você pode celebrar Jesus por um minuto. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.